que as pessoas esquecem do Bronco Sport, sendo que nessa versão aqui ele custa o mesmo que um Jeep Compass Black Hawk topo de linha. Os dois são 4x4, os dois têm motor 2.0 turbo, mas vou falar para vocês que esse carro aqui é muito mais capaz no off-road, tem um padrão de acabamento também muito bom e custa aí R$260 mil, do jeito que vocês estão vendo, que é a nova versão Badlands. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar para vocês, em detalhes, tudo sobre o novo Ford Bronco Sport 2025. Se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações. Se você já atualizou o YouTube, aperta o botãozinho do hypar, isso é extremamente importante aqui para o engajamento Falando de Carro, porque só aqui a gente conta detalhe por detalhe, tintim por tintim, de todos os lançamentos do setor automotivo. E agora vamos contar para vocês aí tudo sobre o Ford Bronco Sport. Então, na parte dianteira do carro foi aonde concentrou a maior parte do facelift desse carro. Então, a parte inferior do para-choque foi atualizada e ganhou esse elemento em chapa aqui, tá? Trazendo mais robustez, uma aparência realmente mais off-road para o carro, juntamente com esses ganchos de reboque posicionados aqui. Uma outra coisa que esse Ford ganhou agora foi o conjunto ADAS, o Copilot 360, que agrega sensor de acionamento dianteiro, pacote ADAS completo aqui com ACC, frenagem autônoma, então tudo fica posicionado nesse radar, e a grade desse carro também foi atualizada. Então nós temos esse novo elemento aqui na parte frontal, com o escrito Bronco posicionado aqui, e uma câmera 360 com o lavador nessa região. O conjunto óptico permanece o mesmo, então nós temos uma luz de posição em LED aqui, com luz de seta em LED e farol alto e baixo nessa região. Nós temos essa máscara aqui, né, em cinza, como a gente consegue ver inclusive no Mustang Dark Horse, né, tem essa máscara aqui escurecida na parte do farol, e o Bronco Sport também tem isso. E aqui na parte inferior, o ângulo de ataque melhorou ainda mais um pouco, trazendo ainda mais uma característica off-road para esse carro, tá? Então ele é muito valente e muito bruto para você andar aí numa estrada de cascalho, numa estrada com bastante lama. É realmente um carro muito bom nesse aspecto. Sensor de acionamento dianteiro, nós temos o side light posicionado aqui, então o Bronco ele realmente tem essa cara bem diferentona, né? Ele é um muito ame ou odeie, né? Tem pessoas que não gostam muito desse visual do carro, mas eu acho ele quadradinho assim, muito legal. E um ponto curioso, né? Pelo fato de ele ser quadrado e tem muitos elementos aqui em plástico, muitas cores combinam com o carro. Ele é um tipo de produto que combina com cores diferentes, como aqui o vinho, como um verde, como um amarelo que não vem mais. Então é realmente um carro muito legal nesse aspecto. Mas vamos contar da motorização para vocês aqui, porque ele tem um conjunto 2.0 turbo, né? Então, ó, a gente puxa duas vezes e abre aqui o capô e vamos mostrar essa motorização. Então aqui nós temos um conjunto 2.0 turbo, tá? O EcoBoost, gera 253 cavalos de potência, lembrando que ele é só gasolina, não é flex, são 38 kg de torque máximo, câmbio automático de 8 velocidades e 0 a 100 na casa dos 8 segundos. Lembrando que ele é fabricado no México, por isso um preço bastante atrativo para o nosso mercado também. E agora a disposição aqui do motor mudou. O novo coletor de admissão, uma nova disposição aqui do motor, deixando ele mais limpo, né? Geralmente os Fords são muito escabeados aqui em cima, né? Uma série de coisas. Agora ele ficou mais limpo, mais clean. A entrada de ar é bem alta, que é um ponto muito positivo para você transitar em áreas alagadas com esse carro. E agora ele tem uma espécie de emulador de ronco, tá? Tanto o Bronco Sport quanto o próprio a Maverick Tremor tem um conceito bem diferente, então quando você acelera ele faz um ronquinho diferente, é legal, é bem legal de andar com esse carro aqui. E é uma motorização também que tem um pedal muito sensível de acelerador, então ao contrário do Compass, por exemplo, que tem muito turbo lag, aqui você encosta e o carro já deslancha muito bem, lembrando que ele tem 7 modos de condução, tanto para uso on-road quanto para uso off-road. Chegando aqui na parte lateral, pessoal, quero mostrar para vocês que ele segue com as mesmas rodas de liga leve e para mim foi um erro desse carro, assim como acontece na Maverick Lariat Black. Você permanece com as mesmas rodas, que não são feias, mas parece que o carro não mudou no fim das contas e eu acho que isso aqui deveria ter sido alterado. Nós temos o cavalo, né, do Bronco posicionado aqui, até porque a ideia do Bronco, né, o Bronco para o americano é aquele cavalo chucro, né, aquele cavalo arisco, o que é a proposta
do Bronco Sport, né, no caso aqui como carro, né, esse é aquele carro mais parrudão, né, mais difícil de domar, vamos dizer assim, né, um carro pau para toda a obra, então é daí que a Ford tirou essa referência. Medidas 225, perfil 65, de aro 17, com esses pneus mistos. A suspensão não foi calibrada para o nosso mercado, mas ela é muito boa, tá? Então é realmente um carro muito robusto, um carro que tem uma aptidão off-road extremamente boa, e ao rodar no dia a dia também é um carro muito bom. Nós temos esse detalhe na caixa de roda aqui, que passa pela parte inferior do carro, tá? Que uma das novidades da linha 2025 é a parte aqui, né, que ganhou esse friso lateral, compondo um pouco mais, né, daqui do carro. E nós temos a nova nomenclatura Badlands posicionada aí, tá? Lembrando que ele é tração 4x4 e o retrovisor aqui tem esse detalhezinho na máscara todo em plástico, com repetidor de seta, câmera 360 graus e também sensor de ponto cego. A única coisa que ele não possui é um rebatimento automático do retrovisor, o que deveria ter, na minha opinião. Entretanto, ele tem sistema keyless, então colocando a mão aqui a gente destranca o carro, certo? E quando a gente coloca a mão aqui, nós trancamos ele também. Ele é biton, ou seja, da parte inferior aqui do carro nós temos a pintura tradicional e das colunas para cima ele é pintado em preto, dando esse visual mais diferente para ele. Lembrando que ele tem rack de teto e teto solar. E para trazer um pouco mais de espaço traseiro, né, para quem está sentado atrás e porta-malas, notem que você tem esse elevado posicionado aqui, né? Isso aqui é muito curioso, porque a gente viu isso daqui pela primeira vez no Peugeot 2008, né? Ele também tinha esse detalhezinho e o Bronco Sport também possui. É que ele é quase imperceptível por conta aqui do rack, né? O rack disfarça bastante isso no fim das contas. Lembrando que ele tem o freio a disco aqui traseiro com freio de mão eletrônico também, que é um ponto importante, além do auto-hold. E vocês estão vendo aqui nas dimensões do carro, não teve nenhuma novidade, tá? Então ele segue aqui com o seu mesmo comprimento, sua mesma altura e o seu mesmo entre-eixos também. Então ele segue exatamente igual. Bom, chegando aqui na parte traseira, o Bronco Sport ele tem um conceito bem diferente, na minha opinião. Ele tem as lanternas aqui com assinatura em LED, então nós temos essa assinatura aqui em LED. Nós temos a luz de freio, luz de ré e luz de seta halógenas, o que eu acho que poderia ser em LED principalmente também. Nomenclatura Ford, o único símbolo da Ford, tá? Que ainda não foi atualizado por sinal, apesar do facelift ainda é o símbolo antigo e não o símbolo atualizado da marca. Nomenclatura Bronco Sport posicionada aqui em branco. Nós temos sensor de estacionamento traseiro, temos a câmera de ré, já uma predisposição para o engate, que eu acho muito importante aí para a galera que vai andar com jet ski, com alguma coisa, você já tem aí, né, o engate já instalado. O sensor aqui, o escapamento fica escondido na parte inferior, são duas saídas de escape para esse carro. E ele tem um conceito muito legal que a gente conheceu também aqui no nosso mercado, no Tucson, né? A gente conheceu também no Sportage, que é a abertura aqui de duas formas diferentes no porta-malas. Nós temos essa abertura que é só o vidro, então a gente aperta aqui e temos um acesso um pouco mais rápido para a gente pegar alguma coisa na parte de cima aqui do tampão do porta-malas, que eu já vou explicar como que ele funciona. E nós também temos a abertura tradicional, então apertando aqui no door, nós abrimos o porta-malas por inteiro. Então, ó, notem que aqui você tem esse sistema de 2 andares, então aqui comporta 13 quilos. Você pode deixar algumas coisas mais fáceis para você pegar pelo vidro, ou se não, você pode usar o porta-malas por inteiro, tá? Então dessa forma você tem aí praticamente 400 litros de capacidade para esse carro. Nós temos uma iluminação em LED posicionada ali, nós temos uma tomada 12 volts nessa região, além de uma tomada tipo doméstica posicionada ali, mas padrão americano, tá? Ela não é tropicalizada. Um ponto muito importante de um carro off-road, que a Ford ainda permaneceu, é colocar aqui o step da mesma medida. Não é uma quinta roda, né? Até porque não é a roda de liga leve, mas nós temos aí uma roda em aço, porém com a mesma medida do pneu, o que é um ponto muito importante. Uma outra coisa que eu acho muito legal desse carro é a iluminação que nós temos aqui em cima. Então a gente aperta e nós temos essas luzes direcionais aqui. Então dessa forma você consegue trabalhar na bancada, até porque uma das coisas muito legais que esse Bronco Sport tem é isso aqui, ó. A gente puxa isso daqui, ó, e aí nós temos uma mesa de trabalho. Deixa eu ver, puxar aqui, ó, para vocês, ó. Então nós temos uma mesa de trabalho posicionada aqui. Então você consegue mexer com um notebook, mexer com uma ferramenta, com uma coisa do tipo, ou aproveitar um pôr do sol, até porque você tem até um abridor de garrafas posicionado aqui, para você abrir aí a sua bebida, o seu refrigerante, o que você quiser, né? Então dessa maneira você tem aí
um abridor, né, de garrafas tradicional, que eu acho que é uma das sacadas muito legais que a Ford tem, né? Justamente você aproveitar o Bronco para esse uso mesmo, recreativo, para você passear com o carro, para você curtir ele, né? Logicamente que o brasileiro não tem muito essa cultura, infelizmente, né? Mas fica aí a ideia, a sugestão para vocês. Bom, mostrado a parte externa aqui, né, do Bronco Sport, o que vocês acharam desse carro? Eu acho ele muito legal e um pouco injustiçado, porque ele vende relativamente bem menos, né, comparado ao Compass, mas você tem um carro tão bom quanto, né, um carro com uma aptidão off-road muito boa, soluções muito legais também, mas ao mesmo tempo um pouco esquecido em alguns aspectos. Será que é o fato do motor ser gasolina? Será que é o fato da birra que as pessoas têm com a Ford, que saiu do Brasil, como muitos dizem? O que acontece, será, no fim das contas, que as pessoas não gostam do carro? Bom, vamos chegar aqui na parte interna traseira. Então vamos destrancar o carro e mostrar para vocês aqui como que é a parte interna. Então nós temos esse espaço aqui, ó, em plástico duro mesmo, do jeito que vocês estão vendo aqui. Nós temos a maçaneta pretinha nessa região do carro também. E aqui no apoio do cotovelo, material macio. O vidro é elétrico e automático em todas as portas e os bancos são revestidos aí agora com esse couro mais claro na linha 2025. Com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, com Isofix também, tá? Essa versão conta com apoio de braço central, que é um ponto muito legal desse carro. E além disso, ele tem saídas de ar e tomadas USB posicionadas ali. Com relação ao espaço, eu estou bem encaixado aqui, tá? Então eu consigo me acomodar muito bem. Como eu disse para vocês, essa parte aqui elevada traz realmente uma sensação de amplitude muito boa, tá vendo? Ó, como ele eleva aqui, ó. Então você tem um espaço muito bom, até porque o americano é alto, então a ideia deles é realmente trazer bastante espaço. E uma outra coisa que eu achei muito legal, para você que vai fazer práticas off-roads aí e vai sujar, né, o seu tênis ou alguma coisa do tipo, eles colocaram um compartimento secreto aqui, ó. Então aqui você tem um baúzinho aonde você consegue guardar algumas coisas, tá? Um kit de primeiros socorros, um tênis mais sujo, o que seja, você consegue colocar aqui. Uma outra coisa é que além das tomadas USB convencionais, você também tem uma tomada doméstica aqui dentro, tá? Então também é um ponto importante. Com relação à segurança, são 6 airbags para essa versão, então nas colunas, nos bancos, além dos frontais também, que eu quero destacar aqui para vocês. Já na parte dianteira do carro, nós temos aqui essa peça toda já em material macio, tá? Então um acabamento mais premium aqui, com a maçaneta escurecida, aqui trava das portas com memória para o banco do motorista, que é elétrico, retrovisores aqui e detalhes do vidro elétrico também, e esse apoio do cotovelo nessa região também do carro. Aproveitando e mostrando para vocês aí os bancos revestidos em couro, mais uma vez com ajuste elétrico e lombar para o motorista, tá? Olha só aí como que é o acabamento do carro. E ali do ladinho nós temos esse cavalo, né? Mais uma vez o Bronco dando aquele coice, mostrando aí que é um carro rústico, né? Um carro bruto. Então essa é a estratégia da Ford com o Bronco Sport, né? Trazer aí tudo que você tem naquele Broncão, mas de uma forma um pouco mais reduzida, mas sem tirar essa valentia off-road que o carro tem. Mas agora vamos aqui para a parte interna, que eu quero contar para vocês como que é o visual aqui desse carro. Então eu vou pegar a câmera agora aqui, né, e vou mostrar para vocês aqui como que é o espaço desse carro. Então aqui é a chave dele, certo? Ele tem partida remota também, bem bonitinho. Vou fechar a porta aqui e vamos dar a partida, ó. Por botão, já mostrando a apresentação do Bronco ali, aqui também, porque na parte interna tem muitas novidades. Ele ganhou esse novo volante aqui revestido em couro redondo, com o símbolo do Bronco aqui, comandos de áudio, comandos aqui também de mídia, e aqui comandos do painel de instrumentos, além aqui do que nós temos do comando do semi-autônomo, tá? Que é disponível para essa versão. Essa unidade tem acendimento automático dos faróis com ajuste de altura do facho aqui, aliás, desculpa, aqui é ajuste de iluminação interna, tá? O ajuste é automático desse carro, saidinhas de ar, todo o console aqui em cima, ó, é em material macio premium, que é um ponto muito positivo para esse carro aqui também, tá? Então uma das novidades dele é realmente ter o acabamento mais sofisticado e sobretudo mais tecnologia, que a gente já vai mostrar. Ele tem aqui o câmbio automático giratório, tá? Função manual que você troca de marcha pelos pedal shifts. Aqui nós temos freio de mão eletrônico, auto hold e aqui assistente de descida, bloqueio diferencial traseiro, 4x4 blocado e aqui controle de tração e estabilidade. E além disso, Gold Modes são os modos de condução desse carro. Então, ó, nós temos o modo normal, nós temos aqui o modo escorregadio, o modo econômico, o modo esportivo, o modo off-road, que ele aí vai gerar praticamente todas as funções que ele achar necessário,
o modo Rally, para você ter aí uma condução mais esportiva em ambiente fora de estrada. E aqui o Rock Crawl, que seria subidas em montanha, né? Então aqui ele fica todo preparado, ó, desliga o controle, ali aí você bloca o carro, tá vendo? A 4x4 fica reduzida a blocada, então realmente ele fica apto a você subir aí parede com ele, se você quiser, né? E essa grafia é muito interessante, né? Realmente parece uma tela de videogame ali, que é a mesma grafia, né? A mesma tela que nós temos na F-150, porém aqui dedicada ao Bronco, né? Então nós temos informações de off-road, com ângulo de esterçamento, ângulo de inclinação do carro, computador de bordo, 7,5 km por litro, detalhes de consumo, certo? Então aí tudo para vocês conferirem desse carro. A central multimídia também é nova, a mesma que nós temos na F-150, então conta com ar-condicionado digital, conta com aquecimento de volante, nós temos ar digital de 2 zonas e aquecimento dos bancos também. Além disso, aqui você tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui nós temos um pop-up com várias outras informações com relação ao carro também. Lembrando que essa unidade tem GPS nativo, tá? Ponto positivo aí, mesmo offline você consegue usar um GPS caso necessário também, tá? E aqui na parte inferior nós temos a partida no botão e comandos rápidos de Start Stop, desembaçador, Park Assist. Aqui nós desligamos a tela e aqui nós temos o conjunto de câmeras 360, né? Então aqui nós temos a câmera frontal e aqui a câmera 360 sobreposta por cima. Então ó, você consegue alterar aqui, né, a câmera do jeito que você achar melhor. A questão é que essa peça é nova, você ficou com o botão do volume posicionado aqui, porém você não tem mais o botão do ar-condicionado físico, que agora é na tela. Um pouco ruim, né? Mas ficou aí dessa maneira. Eu particularmente não gosto, preferia que ficasse aqui, né, o comando do ar-condicionado, mas isso não aconteceu, né? Colocasse esse botão aqui, por exemplo, né, alguma coisa do tipo, e deixasse aqui o botão do ar-condicionado. Nessa região nós temos um carregador sem fio e 2 tomadas USB, um porta-objetos, porta-copos, tá? E mais um porta-objetos com porta-chaves nessa região. Por aqui nós temos a iluminação em LED, tá? E a abertura do teto solar, então aí tudo certinho para vocês conferirem. Ele tem retrovisor fotocrômico nessa região, porta-luvas com amortecedor, porém sem iluminação, tá? E o para-sol, aqui nós temos espelho e iluminação, tanto para passageiro quanto aqui para motorista, ó, tudo certinho aí para vocês conferirem como que ficou o visual desse carro, tá? O volante é de altura e profundidade, o que é um ponto positivo também, e tá mostrado para vocês aí todos os detalhes, né, aqui do Ford Bronco Sport, que custa 260 mil reais desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E aí, levariam ele para casa no lugar de um Compass, por exemplo? Comente, quero saber de vocês. Muito obrigado por vocês que assistiram esse vídeo até o final, isso é extremamente importante aqui para o engajamento falando de carro, certo? Então se inscreva, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.